Fluminense e Internacional. É o penúltimo jogo em casa do Fluminense, jogo importantíssimo se a gente quer conversar sobre Libertadores. O jogo é esse, vamos falar, o jogo, nossa, Fluminense muito desfalcado, é um problema, mas enfim, vamos falar. Você vai saber todos os desfalques, todos os problemas e até o que pode te deixar um pouco empolgado para esse jogo aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Você já deixou seu like aqui embaixo? Porque eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Esse aqui é o vídeo de pré-jogo de Fluminense Internacional, jogo que acontece nesta quarta às 21h30, 9h30 da noite. Quarta-feira é jogo da Globo. A Globo vai transmitir para o Rio de Janeiro e para mais alguns estados aí pelo Brasil. A partida, o Premier também transmite, o Sport TV transmite, não para o Rio de Janeiro, né? Tem aquele bloqueio de praça no caso do Sport TV. Esse é o jogo de número 87 entre Fluminense e Internacional. 28 vitórias nossas, 26 empates e 32 vitórias deles. O último empate, por sinal, né, os últimos jogos, sempre teve algum vencedor. Os dois de 2018, 2019, 2020, 2021, sempre teve vencedor. O último empate que aconteceu foi justamente o que rebaixou o Internacional, né? Em 2016, a gente foi o time que acabou rebaixando. Vale destacar sobre o jogo, a gente vai começar a falar agora. Bem, e assim, é o último confronto direto que a gente tem. O Atlético Mineiro tá bem acima da gente, o Bahia tá bem abaixo, a Chapecoense já está rebaixada. Eu diria que depois, assim, contra o América Mineiro, eu vim pra cá falar que a gente precisava salvar a Libertadores. Era isso, se perdesse, acabou, tinha chance mais não. Esse é o jogo que pode levar a gente pra Libertadores. Vencer o Inter hoje, enfim, a gente tá abrindo já a rodada, mas abriria 4 pontos pro Internacional, ou seja, na pior das hipóteses, estaria 4 pontos, 3 pontos da zona já de quem tá fora do G8. Seria uma diferença considerável para, por exemplo, mesmo perdendo pro Atlético no final de semana, é o jogo mais difícil, da gente não sair do G8, por exemplo, continuar ali ainda, e de repente até se conseguir um bom resultado lá em Minas, sonhar, dependendo de uma combinação muito grande de resultados, sonhar com uma vaga direta. Então, assim, é um jogo importante positivamente. O jogo contra o América era um jogo importante negativamente, né? Que se perdesse poderia dar muito problema. Bem, se perder esse jogo, né? Se não conseguir a vitória contra o Internacional, vai ter que achar uma vitória improvável. Se ganhar, provavelmente vai ficar se ganhar, provavelmente não fica fora do G8. Até agora em casa, o Fluminense tem 24 de 33 pontos possíveis com o Marcão. É um desempenho muito grande. É um desempenho muito forte. São 7 vitórias, 3 empates e só uma derrota com o mestre dos Marcos no Maracanã. E precisa reforçar esse ponto hoje à noite. Bem, antes da gente falar de bola em campo, é bom você saber o seguinte: o Fluminense é favorito nessa noite. Olha aqui, ó, isso aqui é da 1xBet, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Aqui, ó, o Fluminense tá pagando 2,27 na vitória dele. O 3,22 no empate e 3,4 na vitória do Internacional. Ou seja, o Fluminense é favorito. Se você quiser fazer uma aposta, isso daqui são só os resultados, né? Mas você pode apostar lá em número de escanteios, pode apostar em quem faz o primeiro gol, pode apostar, por exemplo, se os dois times marcam, né? Isso não tem acontecido muito em jogos do Fluminense. E o Internacional também não é uma equipe assim, oh meu Deus, né? Mas os jogos do Fluminense têm sido muito monotemáticos ali em quem faz o gol. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Combinado? Passa lá. Bem, agora sim, bola em campo. A gente vai falar sobre esse time que Marcão vai ter. Olha, Marcão, eu diria que ele vai ter seu maior desafio como o gerente dessa concessionária, que é o Fluminense. E por que a piada? Porque é o maior desafio, porque ele vai ter que gerir o time que não tem volante. Tá aí a escalação provável aqui do lado, escalação divulgada pelo GE. Globo na noite dessa terça-feira. Marcos Felipe no gol, a defesa ok, né? Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, David Braz, Lucas Claro e Marlon, considerando de que Lucas Claro está substituindo o Nino, lesão muscular de Nino, provavelmente fora, inclusive, da temporada. Aí a gente começa, ok, era Lucas Claro mesmo e tal, não tinha muito o que falar. A gente começa agora perturbação, que a gente já começa o meio de campo com o Wellington. Sim, André está suspenso e Nonato, o Fluminense teria que pagar R$500 mil para o Internacional para ter Nonato nessa partida. O Wellington vai para o jogo.
O Marcão treinou com o Wellington, Martinelli e Iago Felipe, ou seja, mantém o esquema e só troca André por Wellington, só isso. Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred mantendo o ataque que já vem jogando. Vamos lá, tá? Só antes de qualquer coisa e tal. As duas opções que a gente sabe que dentro, não é do que a gente quer, bota Calegari de volante. Isso nunca aconteceu com o Marcão, não vai acontecer agora. Então, assim, dentro do que é o padrão ali de Marcão, a gente sabia que era só duas opções. Ou ele ia com o Wellington, ou então ele ia com Martinelli e Iago Felipe, Martinelli segurando mais na primeira volância e botando Casares. Essa seria uma opção. Só que, pra corroborar... depois eu falo de Caio Paulista. Pra completar tudo nos problemas de volante, o Vitor Lessa informou que o Martinelli sentiu dores e vai ser reavaliado nesta quarta-feira para saber se vai pro jogo ou não. Ele tá relacionado, mas ainda não sabe se vai pro jogo. Ou seja, numa vez só o Fluminense pode perder 3 volantes, né? O Nonato, André e Martinelli. Caso o Martinelli não jogue, aí assim, ou o Marcão vai surpreender geral e mudar o time completamente, ou então vai botar isso daqui. O Wellington, Iago Felipe e colocar Casares como titular, mantendo o time no campo de ataque. Ou vai fazer isso, ou então vai fazer tipo mudança, vai tirar Caio Paulista, botar Gustavo Apes puxando pra lateral esquerda, vai fazer alguma coisa desse tipo. Vale destacar algumas coisas, né? A saída de André para a entrada de Wellington, ela muda algumas coisas, né? E assim, principalmente... A saída de bola de Wellington, ela não é péssima, né? E o Wellington com a bola no pé, essa nunca foi a crítica do torcedor do Fluminense, nem da análise em cima de Wellington. A crítica é muito mais em cima do físico, e esse é o problema. Se o Fluminense tiver a bola dentro da partida e for criar as suas jogadas, vai ter problemas em contra-ataques, porque a recomposição de André nem se compara de Wellington. Então, a gente viu, por exemplo, para quem viu o jogo lá de ida, né? Fluminense Internacional, o primeiro turno lá, você viu o problema que foi o Wellington marcando na entrada da área, como ele parou e largou o jogador. O Wellington, quando entrou contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro, praticamente não erra passe, o problema não é esse o problema dele. Tem um lançamento ali até bom, o problema é movimentação, deixa espaço na frente da área. Então, assim, a intensidade do jogo contra o América, por exemplo, que eu elogiei tanto no primeiro tempo, que era não deixar o América respirar, fazer 15 desarmes em um tempo de jogo, enfim, estar o tempo todo. Tinha dificuldade de criação? Tinha, mas estava o tempo todo pressionando o América e roubando a bola rápido. Esquece isso com o Wellington em campo. André fazia parte disso, né? Era um bom jogador de desarme. Óbvio que estava muito nas costas de Iago também, essa movimentação toda, mas com o Wellington isso não vai encaixar. Outro ponto, agora falando de positivo, né? Luiz Henrique voltou e mostrou por que a gente queria que ele voltasse. É uma nota de criação ali, uma ilha de criação num time que vive de lampejos de Fred sair da área para poder fazer alguma jogada, achar algum passe, como foi, por exemplo, no jogo mesmo contra o Palmeiras com o Martinelli, enfim, achar um cruzamento de Marlon para uma bola aérea para poder sair o gol. Luiz Henrique é uma ilha de criação, enfim, e se caso Casares não jogue, é o jogador que pode criar uma jogada diferente pro Fluminense. Defensivamente, o time fez uma boa partida contra o América, mas vai sem Nino agora, que foi justamente a peça que menos foi, né, bem ali defensivamente contra o próprio América Mineiro. O Lucas Claro é uma incógnita ainda, a gente não sabe qual é o verdadeiro Lucas Claro, de 2020 ou de 2021. Ele não veio muito bem. Melhora um pouco a recomposição ali no sentido da explosão. O Lucas Claro tem uma velocidade inicial muito mais alta do que a de Nino. Talvez compense, pelo menos alguma coisa de Wellington. Casares seria uma boa opção. Caio pra poder entrar, mas a gente nunca sabe o que Casares vai entregar. Caio Paulista só tá mantido pela marcação. Essa é a justificativa de Marcão, basicamente. Só isso. Caio Paulista é o Luca do Brasileirão 2020, pra quem vai lembrar. O Luiz Henrique desarmava mais, participava mais do jogo, e Marcão dizia que tava mantendo o Luca porque ele fechava muito bem o espaço e etc. Era a justificativa dele. Enfim, né? Não sei se Gabriel Teixeira vai pro jogo, como que vai funcionar, se ele vai ser relacionado mesmo, mas ele sendo, obviamente, ele é uma opção que vai entrar quando o Caio Paulista estiver muito mal no primeiro tempo e Gabriel Teixeira entrar no segundo para melhorar o ataque. Internacional, vamos falar do adversário. E quem fala é o Dudu Oliveira, tem a página Gazeta Colorada, por sinal, participei de uma live nessa terça-feira à noite. Vamos ouvir o que o Dudu tem a dizer sobre o Internacional. Fala, rapaziada do canal Raiz Tricolor, meu nome é Eduardo Oliveira,
vim ajudar o Gabi novamente aqui a retratar um pouco do jogo. Modo Marcão, hein, Gabi? Como veio o Internacional, né? O Inter veio com um time bastante, não diferente, eu diria, né, em esquema do que foi no primeiro turno, quando o Inter ganhou do Fluminense por 4-2, mas vem um time com um emocional muito diferente, vem um time que não tem algumas peças, né, que não tinha no jogo da ida, teoricamente, no primeiro turno. Então eu vou dar uma pincelada. O Inter vem de uma derrota contra o Flamengo, onde começou mal o jogo, marcando em linhas altas, mas não sob pressão e deixando o Flamengo jogar. E o Inter também vem de uma crise que aconteceu ontem, que o preparador físico... Só para poder falar antes, né, da questão do campo. Eu sou mestre em dar pause com a cara engraçada, né? Talvez o Inter tenha feito um jeito de jogar também mais especial contra o Flamengo, né? A gente sabe que quando os times jogam contra o Flamengo, normalmente até pela qualidade, assim como é contra o Atlético Mineiro também, né? Você muda um pouco o seu jeito de jogar caso ele não bata muito com o jeito do adversário. No caso do Fluminense, o jeito que a gente joga esse ano já batia muito para poder vencer o Flamengo. Então a gente acabou não tendo essa mudança. Então no caso do Inter não dá para garantir que eles vão ficar fazendo marcação alta contra o Fluminense também, dando espaço para poder uma enfiada de bola em velocidade, etc. Se fizerem isso, aí eu gostaria de uma entrada de John Kennedy, caso ele esteja disponível. Altas, mas não sob pressão e deixando o Flamengo jogar. E o Inter também vem de uma crise que aconteceu ontem, que o preparador físico, Paulo Paixão, que também é muito mais que um preparador físico, é um ídolo do Inter, também é ídolo no Grêmio, pentacampeão mundial com a seleção brasileira, né, sendo preparador físico, então é uma referência. Né, vazou um áudio dele ontem falando que o Inter tem que mexer um pouco mais no elenco, citou o nome de jogadores de uma forma um pouco desrespeitosa, teoricamente, falou que o Bosquilha é enganador, né, falou que o Inter só tem garoto no banco de reservas, isso teoricamente é verdade, o Agui não tem muito o que fazer durante os jogos, e que acabou o tempo de alguns jogadores, como Patrick, Cuesta e Dourado, que já estão há muito tempo na equipe. Então o Inter vem com um emocional abatido, o Diego Agui fez uma reunião hoje, tentou levantar o ânimo dos jogadores, mas a situação está bastante complicada. O Inter deve ir a campo amanhã com Marcelo Lomba no gol, Saravia na lateral direita, Bruno Mendes, Victor Cuesta e Moisés. Dourado no meio de campo, na abertura. O seu parceiro, Rodrigo Lindoso, sentiu uma lesão na tarde de hoje, vai desfalcar o Inter por 10 dias, deve ser o Johnny, o seu substituto. Edenilson, Tyson, Patrick, o Iralberto ainda não volta, né? O Iralberto tá com edema no pé direito, eu acho, edema ósseo, e não volta também contra o Fluminense. Deve jogar o Matheus Cadorini, centroavante da base do Internacional, recém-contratado junto ao Audax de São Paulo. Ou o Palácios também improvisado, que assim como foi contra o Flamengo, o Palácios teve um bom retorno. O Inter não está conseguindo jogar tão bem nos últimos jogos, né? A última partida que o Inter jogou bem mesmo foi o Grenal, que teve uma partida bastante coesa e bastante consistente. O Fluminense tem que tomar cuidado com o de prática, o contra-ataque do Inter é o melhor do Brasil hoje, principalmente por causa do Tyson, né? Não tem a outra referência dos contra-ataques que é o Yuri Alberto, que são dois jogadores bastante rápidos. Mas o Wellington. O Fluminense ainda assim tem que cuidar com isso, porque o Tyson fez um gol de arrancada no próprio Maracanã contra o Flamengo. Então, o Inter vem fragilizado com tudo que aconteceu ontem, e eu dou um favoritismo a mais ao Fluminense por ter torcida, por ter a vantagem do estádio, por estar muito bem também nos seus domínios. Beleza? Tamo junto aí, espero ter ajudado. Valeu! A crise do Inter lá, obviamente, vai fazer diferença, ainda mais para esse sprint final com eles em crise para pegar a Libertadores. Isso vai ser talvez um problema para eles. A gente não sabe como é que vai ser o ânimo do time para poder jogar agora, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como medir. Mas, enfim, em relação a estilos de jogo, se o Fluminense pegar a bola para criar e quiser propor o jogo, terá problemas. Bem, a arbitragem da partida será feita por um árbitro que a gente tem visto muito ultimamente, por sinal, tá? Que é o árbitro Felipe Fernandes de Lima, árbitro de Minas Gerais, e que já apitou, assim, ele apitou 5 jogos do Fluminense na carreira dele, a gente nunca perdeu, venceu 4, empatou 1. Só que só neste ano, já é o 4º jogo que ele apita do Fluminense. Ele apitou o jogo do Brasileirão do ano passado, mas que foi nesse ano o 3-3 com o Coritiba, apitou o 3-0 do Criciúma, né, contra o Criciúma pela Copa do Brasil no Maracanã, e a vitória contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 1-0.
Ou seja, é um árbitro que tem apitado bastante aí, tem sido um dos muitos escolhidos aí pela CBF para apitar jogos do Fluminense e a gente não costuma perder, nunca perdeu com ele no apito, que continue assim. Não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e você sabe que 1h15 antes da partida, ou seja, a partir de 8h40, 8h45, começo aqui a transmissão do Raiz Tricolor, hoje sem problemas na internet, prometo, sem ficar caindo, etc. Consegui um jeito ali de melhorar isso. E, logo após a partida, análise pocket aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, valeu!